E ontem a Polícia Civil encerrou a primeira parte do inquérito que investiga aquela chacina que resultou na morte de 10 pessoas da mesma família aqui no DF. O delegado Ricardo Viana recebeu a imprensa no complexo da Polícia Civil aqui e explicou que, de fato, a motivação do crime era uma disputa por terras. Segundo ele, o valor final a ser arrecadado seria de cerca de 2 milhões de reais. Vamos ver. A concepção dos criminosos, eliminando toda a família, não se abriria uma linha sucessória na posse desse imóvel e eles ficariam no local e comercializariam o imóvel, certo? No intuito de auferir cerca de 2 milhões de reais, que seria dividido entre o núcleo da associação. Além disso, Viana explicou a cronologia dos fatos. Segundo ele, no dia 28 de dezembro, o grupo criminoso foi até a chácara de Marcos, sogro de Elisamar. Lá, Marcos, Renata e Gabriela foram rendidos. Ainda na chácara, Marcos tentou reagir e levou um tiro na nuca. As 3 vítimas foram levadas para o cativeiro em Planaltina, onde Marcos foi esquartejado. Já no dia 4 de janeiro, Cláudia e Ana Beatriz, que é ex-esposa e filha de Marcos, também foram levadas ao local do cárcere. No dia 12 de janeiro, Tiago, Elisamar e os 3 filhos foram atraídos para a chácara da família no Itapuã. Nesse mesmo dia, a cabeleireira e os 3 filhos foram asfixiados e queimados em um carro em Cristalina, no Goiás. No dia 14 de janeiro, Renata e Gabriela foram asfixiadas e queimadas em um carro em Unai, cidade de Minas Gerais. No dia 15 de janeiro, Tiago, Cláudia e Ana saíram do cativeiro e foram esfaqueados próximo à cisterna. Que tragédia, gente. O delegado reforçou na coletiva que a teoria de uma possível coautoria do esposo e sogro de Elisamar foi praticamente descartada com o decorrer das investigações. Vamos ouvir. Então ele tem o direito de mentir, faltar com a verdade, porque ele está na condição de interrogado ali. E ele levantou a hipótese, e acredito que até para aliviar a culpabilidade dele, de que ele estaria ali a mando do Tiago e do Marcos. Nós não podemos descredibilizar essa versão, não fizemos isso, eu narrei para vocês, elas andavam paralelas à questão patrimonial, mas quando nós nos deparamos com o corpo do Marcos no interior, enterrado no interior do cativeiro, essa tese ficou bastante fragilizada. E, consequentemente, quando nós identificamos e encontramos o corpo do Tiago no interior da cisterna, essa tese para a gente naufragou, certo? Então, o que prevaleceu foi a questão da terra, do dinheiro na conta e também o dinheiro do lote, ok? Então, essas teses de coautoria, a gente encerra o procedimento descartando. Os presos envolvidos nessa chacina vão responder por uma série de crimes que, somados, resultam em pena de 190 a 340 anos de reclusão para cada um. Mas a pena máxima de prisão no Brasil é de 40 anos. O delegado explicou um pouco sobre essas condenações. Vamos ouvir também. Para cada crime, inicialmente, eu falei para vocês que a gente estava trabalhando com extorsão mediante sequestro com o resultado morte. Mas os fatos foram elucidando e nós temos várias capitulações, várias tipificações para essas condutas que eles praticaram. Pela situação do Marcos, no momento em que ele entra na chácara e rende as pessoas no primeiro crime, lá dentro eles encontraram a quantia de 49.500, que era proveniente da venda da casa da Cláudia, que estava na posse dele. Então essa conduta aí, ela foi capturada como latrocínio consumado. Nesse capítulo tinha um adolescente, então também entrou a corrupção de menores. O fato de ter mantido as pessoas lá no cativeiro, retirado suas senhas, tentado retirar valores, a tipificação ficou com extorsão mediante sequestro, qualificado pelo resultado morte. A Elisamar e os seus filhos,
nós não visualizamos nenhuma intenção econômica. Então, essa conduta aí foi tipificada como homicídio qualificado pelo motivo fútil, torpe e pelo meio insidioso empregado, no caso fogo. Também pela destruição dos cadáveres e pela ocultação dos cadáveres. Eles foram indiciados principalmente pela ocultação do cadáver do Marcos e pela destruição do cadáver das pessoas que foram mortas carbonizadas. Nossa, que história triste. E olha só, a coluna Na Mira aqui do Metrópolis apurou que os autores desse crime planejavam matar mais uma vítima, a mãe de Marcos. Segundo a apuração da coluna, os criminosos chegaram a ligar para ela na tentativa de atrair a mulher até o cativeiro, mas ela escapou porque, segundo a testemunha, estava em viagem. Inacreditável, né?